queridas alunas e queridos alunos do nosso curso de pós-graduação, especialização em Direito Processual Civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Campus Campinas. Esse aqui é o nosso último vídeo a ser gravado durante esse nosso período especial de contingência em razão do surto de Covid-19, em substituição às nossas aulas presenciais. Além desse vídeo, nós teremos nossa aula na terça-feira. Eu espero que vocês tenham passado um excelente feriado, apesar de todas as restrições pelas quais nós estamos passando. Tenham comido bastante chocolate aí na Páscoa, que estejam todos muito bem, suas famílias também, com saúde. Esses são os meus votos. Nesse nosso vídeo, nós vamos focar nos aspectos procedimentais de 3 espécies de ação coletiva: o mandado de segurança coletivo, a ação popular e a ação de improbidade administrativa. Para não estender demais, eu vou deixar o mandado de injunção coletivo para nós discutirmos pontualmente na nossa aula da terça-feira, focando esse vídeo especificamente nessas 3 espécies de ações coletivas: o mandado de segurança coletivo, a ação popular e a ação de improbidade. Tudo bem? Espero todos vocês depois na terça-feira. Nós vamos repassar todos esses pontos e também acrescentar outros, tirar dúvidas, enfim. Assistam esse vídeo previamente, leiam o material na medida do possível e nós discutiremos na terça-feira os aspectos mais relevantes, os aspectos de dúvida que vocês tiverem. Bom, vamos começar. Importante destacar desde o início também. Nós vamos focar nos aspectos procedimentais dessas 3 espécies de ações coletivas. Então, os aspectos relativos ao direito material, caso vocês tenham dúvidas, nós podemos tocar pontualmente, até para trazer exemplos e poder ilustrar para vocês. Mas a ideia dessa nossa aula é realmente focar na questão processual, nos aspectos relativos aos procedimentos especiais dessas espécies de ação coletiva. Tudo bem? Vamos começar pela ação popular, que foi a primeira das formas de tutela de direitos transindividuais por parte do cidadão prevista no ordenamento. A lei da ação popular ainda em vigor, a lei 4717 de 1965. É muito importante a leitura da lei. E eu peço que vocês abram no site do Planalto a lei 4717 para que nós possamos ministrar essa nossa aula por vídeo e vocês possam acompanhar as disposições, para que eu não precise ficar lendo aqui. Então, eventualmente, façam uma pausa no vídeo e deem uma olhadinha na lei. Bom, o direito ao ajuizamento da ação popular é um direito fundamental previsto lá no inciso 73, se eu não me engano, do artigo 5º da Constituição Federal, que fala que qualquer cidadão é parte legítima para a propositura da ação popular que tenha por objeto atacar um ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, ou então a moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico, artístico, estético, cultural, ficando o autor salvo comprovada a má-fé, isento de custas e despesas processuais. Observem que o objeto da ação popular é muito próximo do objeto da ação civil pública. O legitimado ativo é que muda. O legitimado aqui é o cidadão. E quem é o cidadão? O cidadão legitimado ativo para a propositura da ação popular está disposto lá no artigo 1º da lei 4717. Eu peço que vocês deem uma olhadinha lá. A prova da cidadania que legitima o autor à propositura da ação popular, por expressa disposição legal, está lá no parágrafo 3º do artigo 1º da lei da ação popular, é feita com título de eleitor ou prova de quitação eleitoral, documento que corresponda ao título de eleitor. Observem que essa norma, de certa forma, restringe o acesso à ação popular. Há, por exemplo, os inalistáveis, previstos no parágrafo 2º do artigo 14 da Constituição Federal. Não seriam esses, então, legitimados ativos à propositura da ação popular? Isso já foi afastado. A prova da cidadania não se restringe à quitação eleitoral. E eu peço para que vocês deem uma olhada, eu tenho uma colinha aqui, o recurso especial 1.1242800, de relatoria do Mauro Campbell Marques, é um julgado de 2011, então já está bem assente a jurisprudência do STJ nesse sentido, dizendo que, afastando de certa forma a aplicação
do parágrafo 3º do artigo 1º, que limita a prova da cidadania à apresentação de título de eleitor ou documento correspondente. Tudo bem? Podem observar que, apesar de a ideia da ação popular, até de alguma forma bebendo um pouco na fonte da Actio Populi do direito romano, lá atrás, tem por objeto principal e inicial a tutela do patrimônio público, mas não só. Como vocês viram na expressa disposição constitucional, outras espécies de direito transindividual, por expressa dicção constitucional, são tuteláveis pela via da ação popular. Então, o objeto material da ação envolve interesses transindividuais de forma ampla. É importante dizer também que a prova do domicílio eleitoral não é relevante para fins da propositura da ação popular. Vale dizer, você não precisa residir, ter seu domicílio eleitoral em determinado município, determinada localidade, para impugnar ato lesivo ao patrimônio público ou a qualquer outro direito transindividual de outra localidade. Também nesse julgado que eu passei para vocês, tem uma previsão expressa nesse sentido. Tudo bem? Há uma previsão, e essa é muito relevante porque ela é aplicável de forma ampla ao microsistema processual coletivo, e eu me lembro que nós falamos sobre isso nas aulas presenciais, quando nós, de passagem, tocamos, quando falávamos de legitimidade passiva para as ações coletivas lato sensu, sem entrar nas especificações procedimentais de cada espécie de ação coletiva, nós falamos a respeito da intervenção móvel da pessoa jurídica interessada e de certa forma, uma despolarização do processo coletivo. Observe, nós estamos acostumados à concepção de um processo individualista, aquela concepção que daquele litígio clássico dos nossos amigos Tício contra Caio, às vezes o Mégio entra na história como um terceiro interessado, mas sempre em uma relação jurídica processual polarizada entre autor e réu e o juiz no meio. Eventualmente terceiros participantes, obviamente, Ministério Público, por exemplo, terceiros intervenientes ou outros interessados, mas sempre com a relação processual polarizada entre o sujeito passivo autor, o sujeito ativo autor, o sujeito passivo réu. No processo coletivo, nem sempre essa concepção estanque da relação jurídica processual tem que ser observada. E é mais ou menos o que dispõe o artigo 6º da Lei da Ação Popular. A Lei da Ação Popular coloca no artigo 6º um litisconsórcio passivo necessário, uma previsão expressa de litisconsórcio passivo necessário entre as pessoas jurídicas de direito público e as entidades referidas lá no artigo 1º e os funcionários, administradores ou aqueles que praticaram o ato, ratificaram o ato ou tinham responsabilidade de ofício pela prática do ato impugnado. Essa é a previsão expressa da lei. E aí nos parágrafos do artigo 6º, sobretudo no parágrafo 3º, vai dizer o seguinte: a pessoa jurídica interessada, em última análise, é vítima. Imaginem que um ato lesivo foi praticado contra o patrimônio público de um município pelo seu prefeito municipal e uma parte do seu secretariado e outros funcionários públicos concorreram com a prática desse ato lesivo. Um ato de corrupção, por exemplo, impugnado pela via da ação popular. Imaginem essa situação, a fim de ilustração. O patrimônio público lesado, o interesse público subjacente diz respeito à lesão ao patrimônio público. Mas a pessoa jurídica cujo patrimônio foi lesado é o próprio município. Então, o município tem que ser colocado como réu na ação, tendo em vista essa nossa concepção polarizada do processo. Mas ele tem 3 caminhos. Ele pode contestar a ação e defender a legalidade do ato impugnado. E aí ele é réu. E, obviamente, ele vai ser réu, embora vítima. Ele pode simplesmente se omitir e continuar no polo passivo, mas participando do processo, ainda que se omita, não há nenhuma responsabilização do órgão de representação processual por ausência de contestação nessa hipótese, por expressa previsão legal. Ou a terceira possibilidade está lá no parágrafo 3º do artigo 6º da Lei da Ação Popular, que fala justamente que a pessoa jurídica interessada, lesada, pode aderir ao pedido do autor e aí sim migrar
para o polo ativo. Essa regra se entende que ela é válida para todo o microsistema processual coletivo. Inclusive, há uma previsão expressa nesse sentido lá nos parágrafos do artigo 17 da Lei da Ação de Improbidade Administrativa, mostrando realmente essa congruência do sistema. Na ação de improbidade administrativa, quando o Ministério Público é autor, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, a pessoa jurídica interessada pode aderir ao pedido do autor ou pode contestar, mas ela tem que participar do processo. Essa é a questão. Ela não pode se excusar de estar na relação jurídica processual, porque ela é interessada absolutamente. Então, ela pode escolher ou aderir ao pedido e migrar para o polo ativo. Por isso a despolarização, por isso a intervenção móvel. Ela pode mover de um polo ao outro da ação, ou ficar no polo passivo e não contestar, não falar nada, se omitir, ou mesmo defender o ato impugnado. Isso vale para a ação popular, isso vale por expressa previsão à ação de improbidade administrativa e também entende-se, a jurisprudência já é assente nesse sentido também, entende-se aplicável inclusive às ações civis públicas. Dei uma olhada em um julgado do STJ também, de relatoria do ministro Herman Benjamin, o RESP é 1391263, de origem de São Paulo, é um julgado de 2016, que versa especificamente sobre a aplicação desse dispositivo da intervenção móvel às ações civis públicas. Quanto à decisão na ação popular, o objeto da sentença está lá nos artigos 11 seguintes da Lei da Ação Popular. A sentença, julgando procedente a ação popular, vai condenar, reconhecendo uma vez a procedência do pedido e a invalidade do ato impugnado, condenar o pagamento de perdas e danos aos seus responsáveis, aos beneficiários, aqueles que lograram algum tipo de vantagem em decorrência do ato, e também cabendo ação regressiva contra os funcionários públicos causadores do dano, quando é o caso. Sempre que possível, a sentença vai condenar o pagamento de todas essas verbas e, se o valor da lesão for comprovado no curso da demanda, já vai ser líquida a sentença. Mas, por expressa autorização do artigo 14 da Lei da Ação Popular, cabe sentença líquida. Caso a sentença seja líquida, em execução, vai ser apurado o quantum devido de reparação do dano. Cabe ainda, tem uma previsão expressa no parágrafo 3º do artigo 14 da Lei da Ação Popular, repito, Lei 4717 de 65, deem uma olhada lá, ou LAP para os íntimos, como nós agora já somos íntimos, todos nós, das ações coletivas. Eu espero que vocês também tenham gostado, inclusive, desse nosso curso que está se encerrando. Mas, enfim, existe uma particularidade bem interessante, que o parágrafo 3º do artigo 14 autoriza expressamente desconto em folha de pagamento do servidor público, se isso for vantajoso para a administração, uma forma vantajosa para a administração de ressarcir o dano. Isso dá para alegar também o cabimento às outras ações no microsistema processual coletivo. Tudo bem? Artigo 18 vai falar sobre a eficácia da coisa julgada na ação popular. Observem aquilo tudo que nós falamos na Lei da Ação Civil Pública, ao comentar o procedimento da ação civil pública na semana anterior. A coisa julgada aqui, ela tem aquelas mesmas particularidades. Se julgada improcedente por insuficiência de provas, e aí vem todo aquele debate se a insuficiência de provas tem que constar expressamente na sentença ou não. A previsão legal é vaga nesse sentido, e a jurisprudência e a doutrina, sobretudo, divergem, mas é certo que a coisa julgada, sendo a sentença de improcedência por insuficiência de provas, não desautoriza a propositura de nova ação fundada em prova nova. A coisa julgada aqui, então, é secundum eventum probationis, ou como alguns autores preferem, secundum eventum litis. Segundo o evento da prova, né, segundo as circunstâncias da prova, ou segundo as circunstâncias da lide. O que quer dizer, nessa segunda hipótese mais ampla, que, sendo improcedente, a coisa julgada não obsta ao autor de ajuizar a nova ação, mas sendo procedente, aí é coisa julgada e não cabe ao réu rediscuti-la. Aqui sempre cria-se uma situação de desequilíbrio processual
em relação aos efeitos da coisa julgada, tendo em vista os interesses pelos quais a ação popular pode ser ajuizada. São sempre interesses coletivos, transindividuais, e por isso essa previsão. A execução está lá a partir do artigo 16 da Lei da Ação Popular. Se decorridos 60 dias do trânsito em julgado, da publicação da sentença, e observem que o artigo 16 da Lei da Ação Popular vai falar da publicação em segunda instância. Pressupõe-se aqui, e depois o microsistema autoriza, e o próprio CPC agora ampliou as hipóteses de cumprimento provisório de sentença, havendo decisão em segundo grau, cabe cumprimento provisório. No caso, a disposição do artigo 16 da Lei da Ação Popular vai falar que, publicada a sentença em segundo grau de jurisdição e não promovendo, não está falando em trânsito em julgado, portanto, e não promovendo o autor popular a execução, cabe ao representante do Ministério Público que tem que intervir obrigatoriamente como fiscal da ordem jurídica na ação popular, cabe ao Ministério Público promover a execução sob pena de responsabilidade. Então, traz aqui uma obrigação do Ministério Público executar a sentença coletiva na ação popular, na omissão do autor popular. Obviamente que não é exigido que esse paladino, esse cidadão ilustre que ajuizou a ação popular, arque com todos os ônus do processo. Por isso, subsidiariamente, atribui-se ao Ministério Público o ônus de promover a execução, inclusive assumir a titularidade ativa da ação em caso de abandono por parte do autor popular. E também as pessoas jurídicas interessadas, mesmo que tenham contestado a ação, essa expressa dicção do artigo 17 da Lei da Ação Popular, mesmo que a pessoa jurídica, lá nos termos do parágrafo 3º do artigo 6º, tenha contestado e tenha permanecido no polo passivo, como ela é vítima, ela pode promover a execução da sentença transitada em julgado. Tudo bem? São particularidades da ação popular que são aplicáveis também às demais espécies de ação coletiva. O artigo 19 é o último dispositivo penúltimo, na verdade, que a gente vai tratar. O último, já vou antecipar, porque ele não diz respeito propriamente a uma questão de direito processual, mas de direito material, que é a prescrição. Prescrição é questão de direito material, mas ela interfere no exercício do direito de ação. Portanto, ela tem que ser tratada também, ainda que pontualmente. O artigo 21 da Lei da Ação Popular vai dispor que a prescrição se dá em 5 anos. Tudo bem? Voltando ao artigo 19, o artigo 19 vai trazer duas coisas interessantes. A primeira delas, duplo grau obrigatório de jurisdição em caso de improcedência ou carência de ação ou extinção sem análise de mérito. Só transita em julgado, só faz coisa julgada formal, a sentença de improcedência ou de extinção sem análise de mérito, se confirmada pelo tribunal respectivo. A segunda questão interessante parágrafo 1º do artigo 19 vai dispor que das decisões interlocutórias, lato sensu, cabe agravo de instrumento. Essa disposição era muito importante porque o artigo 1015 do Código de Processo Civil 2015 estabelecia um rol taxativo das decisões decisões interlocutórias sobre as quais caberia agravo de instrumento. Esse rol foi mitigado pelo STJ, a taxatividade desse rol foi mitigada pelo STJ, então perdeu um pouco o objeto dessa tese. Mas a tese que vigorava fortemente na doutrina, sobretudo do processo coletivo, uma vez que a Lei da Ação Popular prevê que todas as decisões interlocutórias são agraváveis, logo, no microsistema processual coletivo, não haveria qualquer limitação ou restrição nos termos do 1015. Embora essa tenha perdido um pouco o objeto a partir do entendimento do STJ, mitigando a taxatividade do rol do 1015, essa tese ainda pode ser aplicada ou pode ser erguida. Tudo bem? Pessoal, essas são as principais particularidades da Lei da Ação Popular. Eu vou passar para que não se estenda demais esse vídeo, espero que não esteja muito corrido a nossa aula para vocês, mas qualquer dúvida, qualquer complementação, nós podemos fazer na nossa aula terça-feira, tudo bem? Vamos falar agora da minha preferida, da ação de improbidade administrativa. A ação de improbidade administrativa tem um fundamento constitucional no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição. E eu vou ler para vocês porque isso é importante. O parágrafo 4º do artigo 37, o artigo 37 tem o Estatuto Constitucional do Serviço Público, da administração pública.
vai estabelecer lá no caput os princípios gerais que regem a administração pública, que é o nosso querido LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e os outros princípios que desses decorrem. E vai lá embaixo, o artigo 37 é extenso, no parágrafo 4º vai dizer o seguinte: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Quando ele diz sem prejuízo da ação penal cabível, está dizendo o seguinte: estou, Constituinte, criando uma esfera de responsabilização distinta, uma esfera de responsabilização diferente da criminal. A ação penal correlata por crimes contra a administração pública ou outros vai continuar correndo na sua esfera própria. Mas eu estou criando uma outra espécie sancionatória. Nós temos 3 esferas de responsabilização clássica: a esfera civil, a esfera penal, criminal, e a esfera administrativa. E há outras também. Há, por exemplo, a esfera de responsabilização eleitoral, que apresenta inclusive sanções pecuniárias próprias, restrições a direitos fundamentais, como o exercício da sua capacidade eleitoral ativa e passiva. A esfera eleitoral é uma esfera própria de responsabilização. Assim também o é a esfera de responsabilização por atos de improbidade administrativa. Lembrando, aqui nós falamos que a Constituição, que o parágrafo 4º do artigo 37 traz 4 sanções. E eu digo sanções entre aspas porque, observem, suspensão de direitos políticos é sanção? É pena? Restringe inclusive um direito fundamental ao exercício dos direitos políticos ativos e passivos. Perda da função pública é pena? Sem dúvida nenhuma. Indisponibilidade dos bens é pena? Eu digo que não. Indisponibilidade de bens é medida acautelatória para que se proceda ao ressarcimento de um dano causado. Então, é uma medida cautelar, não é uma medida sancionatória propriamente, embora ela, em efeitos práticos, cause um prejuízo à parte que tem seus bens indisponibilizados. Mas, a princípio, ela tem uma função acautelatória para evitar que aquele agente ímprobo dilapide seus bens, dilapide seu patrimônio e possa garantir a eficácia do ressarcimento do dano causado eventualmente ou um pagamento de uma sanção pecuniária. A indisponibilidade dos bens, pessoal, está aqui na Constituição porque toda a origem da esfera de responsabilização de improbidade administrativa está em leis pretéritas, a partir da década de 1950, Lei Bilac-Pinto, Lei Godoy-Ilha, e que previam exatamente a indisponibilidade de bens de agentes públicos corruptos. Toda a origem está aqui, por isso que o Constituinte colocou a indisponibilidade de bens como uma espécie de sanção pela prática de ato de improbidade. Mas ela, como nós já dissemos, tem uma função acautelatória e não propriamente sancionatória. E a última é o ressarcimento do dano. Ressarcimento de dano também não tem medida, não tem uma natureza punitiva, tem uma natureza ressarcitória, indenizatória, cível propriamente. Observem que, nesse caso de ressarcimento do dano, não há bis in idem. Se houver condenação em uma ação pelo procedimento comum ajuizada pela Fazenda Pública, por exemplo, ou em uma ação popular ajuizada por um cidadão, nós acabamos de falar disso, pode objetivar a reparação de danos causados ao patrimônio público. Nessa hipótese, não há bis in idem. Uma vez ressarcido o dano em uma esfera de responsabilização, ela se estende a todas as outras esferas. Mas as outras medidas não. E nós vamos ver que a lei de improbidade administrativa, que é a lei 8.429, 8429 de 92, sancionada pelo presidente Collor, é um pouco de ironia, não deixa de ser, veio a regulamentar essa esfera de responsabilização por atos de improbidade administrativa, estabelece outras sanções. Mas, especificamente em relação ao ressarcimento ao erário, é a única que não há bis in idem, havendo ressarcimento na esfera crime por uma sentença penal que fixa a reparação civil decorrente do crime, por exemplo, a obrigação de ressarcir o dano está exaurida, certo?
que é improbidade administrativa, pessoal? Improbidade não é a mera ilicitude. Improbidade é uma ilicitude, e aí eu digo, para fins ilustrativos, para fins mais didáticos, é uma ilicitude qualificada pela desonestidade do agente. Existe um julgado STJ, inclusive, de relatoria do Napoleão Nunes Maia, é o RESP 1408999. Lá, o STJ, entre outros julgados também relevantes nesse sentido, colocam 4 requisitos para a configuração do ato de improbidade. A conduta ilícita é o primeiro deles. Uma conduta lícita não é ato ímprobo, mas qualificada pela circunstância da improbidade, que é consubstanciado na tipicidade do ato de improbidade administrativa, e a gente vai ver os tipos de improbidade ali embaixo, amoldado, então, portanto, a conduta prevista. O dolo, que é o elemento volitivo da conduta, e, no caso de prejuízo ao patrimônio público, qualificar a possibilidade de configuração de um ato ímprobo culposo, desde que decorrente de culpa grave. E, se há lesão ao patrimônio público, a averiguação objetiva dessa lesão. Então, essas são as características que qualificam um ato de improbidade administrativa. Não é, portanto, repito, um mero ato ilegal praticado pelo agente público. É uma ilegalidade, porque senão qualquer deslize de um agente público seria ato de improbidade. Não é essa a pretensão. A ideia é punir o agente desonesto. Tudo bem? Aquele que, ainda que não tenha auferido vantagem, nós vamos chegar lá, vantagem pecuniária, uma vantagem para si ou para outrem, para terceiros, mas que, ainda que de forma culposa, uma negligência grave, uma imperícia grave, possa ter causado um dano ao patrimônio público. Certo? A ação de improbidade administrativa é regulamentada pela Lei 8429. Há uma discussão gigantesca sobre o nome iuris da ação. E eu acho que é uma discussão de certa forma inócua, mas eu trago para vocês porque ela é forte na doutrina. Há doutrinadores que vão sustentar que a ação de improbidade administrativa é uma subespécie de ação civil pública. Então ela tem que ser chamada de ação civil pública fundada na 8429. Outros vão dizer que não, que é uma ação de natureza civil, de responsabilização por atos de improbidade administrativa. Tanto faz, pessoal. O microsistema é fechado e o que importa a gente entender é que existe essa esfera própria de responsabilização e, uma vez fundada na Lei 8429, com fundamento constitucional, no parágrafo 4º do artigo 37, é cabível a aplicação das sanções respectivas. A diferença está no rito, e a gente já chega lá também. Vamos devagar. Quem é o sujeito ativo do ato de improbidade administrativa, que será o sujeito passivo da ação de improbidade administrativa? Isso está lá nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei 8429 de 92. Eu peço que dê uma paradinha, leiam esses 3 artigos, e vocês vão ver que a configuração, a classificação do sujeito ativo do ato e, portanto, sujeito passivo da ação, ela é muito ampla. Assim como o conceito de servidor público, de agente público para fins criminais lá no Código Penal, ele é bastante abrangente. Aqui também, para os fins da responsabilização por improbidade administrativa, ele é absolutamente abrangente. Inclui, isso vale a pena destacar, olhem com bastante atenção, por exemplo, o artigo 3º, artigo 3º da Lei de Improbidade Administrativa, que vai dizer que mesmo aqueles que não são agente público, desde que tenham concorrido com a prática do ato ímprobo ou dele se beneficiado, direto ou indiretamente, também responde aos termos da ação. Obviamente que esse sujeito não vai receber a punição de perda da função pública, porque ele não tem função pública. Mas ele tendo concorrido com a prática do ato, ele também pode ser réu na ação. Ele também é autor da conduta ímproba. Coautor ou partícipe, pegando emprestados os termos lá do nosso direito penal. O que é importante destacar para os fins específicos do artigo 3º é o seguinte: um particular, uma empresa, pessoa jurídica ou uma pessoa física pode ser réu de ação de improbidade, mesmo não sendo agente público, correto?
mas ele não pode ser réu sozinho. Não pratica um ato de improbidade administrativa exclusivamente o particular. O particular tem que concorrer com o agente público para que responda nos termos da Lei 8.429. Então, não existe uma ação de improbidade administrativa ajuizada exclusivamente contra particulares não agentes públicos. Ele tem que concorrer com o agente público para responder nos termos da Lei 8.429, certo? Passando brevemente sobre o direito material, só queria trazer para vocês quais são os tipos de improbidade administrativa, quais são as espécies de atos de improbidade administrativa. Na classificação clássica da Lei 8.429, aquela da redação original da norma, são 3 as espécies de atos de improbidade administrativa. Então, lá no artigo 9º, 10 e 11 da Lei 8.429, peço que leiam também. O artigo 9º vai trazer os atos de improbidade administrativa que causam, que dão ensejo a enriquecimento ilícito do próprio agente público ou de terceiros. O segundo é o artigo 10, que vai falar dos atos de improbidade administrativa de que decorre prejuízo ao patrimônio público, prejuízo ao erário. E no artigo 11, os atos de improbidade administrativa que, observem o verbo, atentam contra os princípios da administração pública. Portanto, não há qualquer violação a um princípio. É um atentado, é uma violação grave a um dos princípios da administração pública. Essas 3 espécies têm uma relação de subsidiariedade entre elas. Da mais grave, no artigo 9º, que é o enriquecimento ilícito, a mais leve, a mais branda, que é o atentado aos princípios. Observem o seguinte, pessoal. Para os fins de improbidade administrativa, existe uma mitigação ao princípio da adstrição ou da congruência. O objeto principal da ação é a declaração da prática de um ato ímprobo, independente da classificação que o autor do legitimado ativo deu. O legitimado ativo pode tipificar a conduta como enriquecimento ilícito e no curso da instrução probatória não for provado o enriquecimento ilícito, por exemplo. Mas está mais do que provado um prejuízo ao erário. Não há nenhuma prova de que alguém se beneficiou diretamente daquele ato, mas há uma inequívoca prova de um prejuízo ao erário que também configura ato de improbidade. Nesse caso, não tem o juiz que extinguiu o processo de análise de mérito. Ele reconhece o ato e, independente da tipificação que foi dada pelo legitimado ativo, ele vai condenar as sanções respectivas do artigo 9º, 10 ou 11. Então, um mesmo ato. Obviamente que um ato que gera enriquecimento ilícito vai atentar contra os princípios da administração pública, entenderam? Por isso, a subsidiariedade. Em último caso, artigo 11. Caso intermediário, prejuízo ao erário, prejuízo ao patrimônio público, artigo 10. E o mais grave, artigo 9º. E as sanções respectivas vão estar lá no artigo 12. Que vão trazer essas gradações. O que mais? Vamos lá. Me perdi um pouquinho aqui, pessoal, perdão. Não tem edição, é complicado nessa gravação amadora. Vamos lá. A Lei Complementar 157 de 2016 estabelece um regime fiscal diferenciado para o imposto sobre serviços. Quem trabalha com direito tributário conhece bem essa lei complementar. Estabeleceu lá embaixo, lá nas disposições dela, uma nova espécie de ato de improbidade administrativa. Eu considero absolutamente desnecessária, porque isso gera prejuízo ao patrimônio público e, portanto, ela poderia facilmente se enquadrar no artigo 10. Mas aí foi criado o artigo 10A, que diz respeito especificamente a atos ímprobos decorrentes da concessão indevida de benefício financeiro tributário, especificamente concessão de isenção de ISS. A ideia é que era acabar com guerra fiscal entre municípios. É só isso. Tem um tipo específico para isso. E também, lá no Estatuto da Cidade, que é uma lei de 2001, há uma previsão de atos de improbidade administrativa praticados por prefeitos ou aqueles que com ele concorrem, mas sempre o prefeito junto, que atentem contra a ordem urbanística. Vai estar lá um rol de atos de improbidade administrativa praticados por prefeito contra a ordem urbanística. Está lá no Estatuto da Cidade, artigo 52. Então, são essas 5 espécies, esses 5 tipos de ação de atos de improbidade, que geram enriquecimento ilícito, artigo 9º da lei, que causam prejuízo ao patrimônio público, artigo 10, que atentam contra os princípios da administração pública, artigo 11, concessão indevida de benefício fiscal, artigo 10A, e
contra a ordem urbanística praticada por prefeitos, artigo 52 do Estatuto da Cidade. São esses os atos de improbidade administrativa. O que é muito importante destacar é que nos três principais, artigo 9, 10 e 11, os ROIs que estão lá são exemplificativos. Então parem de novo o vídeo, dê uma olhadinha lá no artigo 9, 10 e 11, vocês vão ver que cada um deles traz uma série de condutas, pelo menos mais de 10 cada um. O que sem sombra de dúvidas, configura enriquecimento ilícito, o que sem sombra de dúvidas configura prejuízo ao erário e o que sem sombra de dúvidas configura um atentado aos princípios da administração pública. Vou dar um exemplo. A ausência de prestação de contas, quando o agente é obrigado a fazê-lo, é um ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Está lá no artigo 11, no rol do artigo 11. Se deste ato for provado o enriquecimento ilícito, que aquele que era obrigado a prestar contas e não o fez se enriqueceu ilicitamente, ele vai ser reconhecido a prática do ato ímpro e ele vai ser condenado a sanções relativas ao artigo 9º, porque ele se enriqueceu ilicitamente. Entenderam o princípio da distrição mitigado aqui? Se no curso da ação, portanto, for provado que as contas não prestadas não o foram porque houve algum ato ilícito mais grave, ele vai ser condenado pelas as sanções respectivas. Tudo bem? Outra particularidade da norma. Os ROIs são exemplificativos por expressa dicção lá dos caputes desses dispositivos. Podem observar lá. Os ROIs são taxativamente exemplificativos. Eu vou abrir aqui só para vocês verem, para não ter erro, para não me perder. Por exemplo, artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividades nas entidades da administração pública direta e indireta ou aquelas com as quais o poder público, empresas com as quais o poder público concorre com capital acionário acima de 50%, e notadamente. Esse notadamente demonstra que o rol é exemplificativo. E aí vai trazer aí 12 condutas que configurariam de forma exemplificativa enriquecimento ilícito. A mesma coisa acontece no artigo 10 e no artigo 11. Tudo bem? Os ROIs são, portanto, exemplificativos. Quanto às sanções, podem observar que é muita coisa em improbidade administrativa, pessoal. É uma matéria totalmente nova e se a gente fosse falar de improbidade administrativa, caberia falar sobre isso em várias aulas. Então, estou tentando ser bastante enxuto aqui, despejando uma série de informações em vocês. Caso haja dúvidas, nós conversamos na terça-feira, ou me escrevam e a gente vai conversando a respeito. As sanções. Quais são as sanções? Nós já vimos que a Constituição traz 4, sendo que eu considero apenas 2. Suspensão de direitos temporários de direitos políticos e perda da função pública, propriamente sanções. Uma de natureza cautelatória, que é a indisponibilidade de bens, e uma de natureza indenizatória, que é o ressarcimento do dano. Pois bem, as sanções, eu disse para vocês, os tipos de improbidade estão no 9º, 10, 10A e 11. O 12 vai falar quais são as sanções. E o 12 vai falar assim, 12.1, artigo 9º, 12.2, artigo 10, 12.3, artigo 11. Com uma gradação muito própria. Observem, deem uma olhada no artigo 12 e vocês vão observar as sanções para o artigo 9º, portanto, enriquecimento ilícito, elas são mais graves do que do artigo 10, que são mais graves do que do artigo 11. E as sanções que estão lá previstas são as seguintes. Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Entra na disposição constitucional. Ressarcimento integral do dano quando houver. Entra na disposição constitucional. Perda da função pública. Disposição do parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição. Suspensão temporária dos direitos políticos, por período variável, de acordo com a gravidade do ato, também está lá na Constituição. E aqui estão outras 2 sanções que não estão previstas na Constituição. Pagamento de multa civil, uma pena pecuniária, em gradação variável, de acordo com a gravidade do dano. E a proibição temporária de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais e creditícios, direto ou indiretamente, por si próprio ou por pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, por um prazo determinado, também por um prazo variável. Houve uma divergência doutrinária e jurisprudencial gigantesca
a partir de 92, com a promulgação da Lei 8429, a respeito da constitucionalidade desses dispositivos, que prevêem essas duas espécies de sanção. Afinal de contas, poderia ou não o legislador ordinário ampliar o rol de sanções previsto na Constituição? O STF decidiu lá atrás, isso é uma decisão antiga já, nem tenho a referência aqui, peço perdão para vocês, posso até levantar para a nossa aula de terça-feira, de que é constitucional sim, o legislador estaria sim autorizado a estabelecer sanções, ainda que não previstas lá no parágrafo 4º do artigo 37. Então, não tenham dúvidas, é constitucional, essas espécies de sanção são constitucionais. Proibição de contratar com o poder público e multa civil. Essas têm natureza, obviamente, sancionatória. A gradação é variável. Observem lá a diferença do prazo de suspensão dos direitos políticos, prazo de proibição de contratação com o poder público e gradação da multa civil. No caso, por exemplo, dos atentados contra a administração pública, a multa civil é indexada sobre o salário, né, os vencimentos do agente público. Aí vocês vão falar, e o terceiro que concorreu com a prática do ato? Como esse não tem uma vinculação direta com a administração pública, a sanção pecuniária relacionada a ele vai ser proporcional àquela aplicada contra o agente público, certo? E aí vocês vão me perguntar, mas espera aí, imaginem que seja um servidor de carreira, o agente ímprobo. Faz sentido sancioná-lo com a perda dos direitos políticos? A ideia da sanção de perda dos direitos políticos tem mais relação com os agentes políticos, e não com o servidor público efetivo, estatutário. E vocês têm razão. Por isso, as sanções são cumulativas, elas podem ser aplicadas na sentença pelo juiz, que vai justamente analisar a gravidade do dano e, dentro daqueles requisitos, verificar quais sanções são devidas para cada ato, para aquele ato específico. Portanto, se o juiz entender que não faz sentido aplicar a sanção de perda dos direitos políticos porque o agente ímprobo não é agente político, tudo bem. Assim como não faz sentido condenar o agente político, eventualmente, à proibição de contratar com o poder público, o que diz mais respeito a empresas que contratam com o poder público, aqueles relacionados no artigo 3º da Lei 8429, os terceiros particulares que concorrem com a prática do ato. Então, a gradação e as sanções e a acumulação das sanções vai variar de acordo com a natureza do dano, natureza do ato ímprobo e a sua gravidade. Tudo bem? Sujeito ativo, então, do ato, que é o sujeito passivo da ação, nós já falamos. E agora falta a gente falar do sujeito ativo da ação. Quem promove a ação? Portanto, agora nós vamos entrar especificamente no rito da ação, que agora é a questão mais procedimental mesmo, que tem mais relação com a nossa matéria, que está lá a partir do artigo 14, especificamente artigos 14 a 18 da Lei de Improbidade Administrativa, com um destaque absoluto para o artigo 17. Tudo bem? Quanto ao rito, cabe inquérito civil pelo Ministério Público, nos termos da ação popular, da ação civil pública, nós já falamos isso na aula anterior. O autor, o legitimado coletivo, o legitimado ativo da ação de improbidade, diferente das outras espécies, e aqui é uma particularidade muito interessante, lembram o rol do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública? Não se aplica aqui. Aqui, os legitimados são dois. Ministério Público sempre, ou a pessoa jurídica lesada. E aqui, lato sensu. Pessoa jurídica lesada é o órgão da administração pública, direta ou indireta, que percebeu a lesão. Aquelas entidades que estão listadas no artigo 1º, voltem lá rapidinho, da Lei 8429. Cabe sequestro de bens, artigo 16, também como medida cautelatória. Está lá no artigo 16 da Lei de Improbidade Administrativa. O Ministério Público, como sempre, como em todas as ações, nós já falamos a exaustão isso, se não for o autor da ação de improbidade, deve intervir nela como fiscal da ordem jurídica, como custos juris. Isso também é disposição expressa lá da Lei de Improbidade Administrativa. O caput do artigo 17, que aqui eu reputo o mais importante para vocês lerem, porque esse vai estabelecer as particularidades procedimentais para a ação de improbidade administrativa. E vocês vão ver que isso é um problemão. O caput vai dizer que a ação segue o procedimento ordinário. Lembrem que essa lei é de 92, vigorava o Código de 73, o Código de Processo Civil de 73,
não existe mais procedimento ordinário. Então aqui entenda-se procedimento comum com as particularidades que virão nos seus parágrafos. Parágrafo 1º. A redação original vedava de forma expressa a transação, a composição. Houve uma alteração legislativa no ano passado, e isso já vem acompanhando um movimento desde 2015, pelo menos, no sentido de permitir à administração pública a transação. E a Lei 3.964, de 2019, modificou a redação do parágrafo 1º do artigo 17 da Lei de Improbidade, autorizando expressamente um acordo de não persecução entre a administração pública ou o Ministério Público e o agente ímprobo e aqueles que com ele concorreram. A regulamentação disso, o CNMP, por exemplo, já regulamentou isso, pelo menos para o Ministério Público. O que o CNMP colocou é que pelo menos uma das sanções tem que ser aplicada em face do agente, além do ressarcimento obrigatório do dano. Pelo menos uma sanção, mais ressarcimento do dano se houver, certo? Para a transação. Parágrafo 3º vai falar da intervenção móvel. A gente já falou isso na primeira parte da aula, quando a gente falava da ação popular. Se proposta pelo MP, a pessoa jurídica interessada tem que ser ré e pode migrar para o polo ativo, certo? Parágrafo 4º vai falar, a gente já comentou sobre isso, sobre a participação obrigatória do MP, se não for autor, como fiscal da ordem jurídica. E aí vem o que eu considero uma tragédia dessa lei de improbidade administrativa, a partir do parágrafo 7º. O parágrafo 7º vai dizer o seguinte: recebida a inicial estando em ordem, o juiz vai mandar notificar o réu, o agente ímprobo, para que apresente resposta por escrito, uma manifestação por escrito no prazo de 15 dias. O que é isso? Não é contestação, não é citação, pelo menos não segundo a expressa dicção legal. É uma notificação para manifestação por escrito. Depois disso, o juiz, nos termos do parágrafo 8º, que é o parágrafo seguinte, vai, no prazo de 30 dias, prazo impróprio para o juiz, em decisão fundamentada, rejeitar a ação se convencido da inexistência do ato ímprobo, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. Isso aqui entra no CPC, pessoal. É com uma disposição completamente inócua. Todas essas providências poderiam ser fundamentadas no CPC. E aí vem o parágrafo 9º, dizendo: não sendo o caso de rejeitar a ação, o juiz mandará citar o réu para apresentar contestação. O que é citação, pessoal? Citação é a convocação do réu para que tenha ciência do processo e possa exercer o contraditório. Para mim, o que a lei de improbidade chama de notificação é uma inequívoca citação. E lá embaixo ele vai falar a citação. Na prática, o que acontece é todos os juízes vão considerar a citação como a fase posterior ao recebimento da petição inicial. E a contestação vai ser idêntica sempre à manifestação por escrito. Ou seja, há uma dupla prática de atos processuais idênticos, absolutamente inócua, não prestigia o contraditório, no meu ponto de vista, e aí vocês podem discordar de mim, fiquem à vontade, defender o texto legal. Esse aqui eu considero uma teratologia do sistema, porque estabelece simplesmente uma fase inócua preliminar na ação de improbidade administrativa. Mas ela está lá, ela existe, ela deve ser observada. Primeiro, então, portanto, por pior que seja, por mais que eu deteste isso, notificação, manifestação por escrito, decisão de recebimento da inicial ou rejeição, citação e, enfim, contestação, para que, enfim, seja aberta a fase probatória. Seja saneado o processo, enfim, o processo tenha esse regular trâmite. São disposições próprias da lei e devem ser observadas, porque é um rito especial, embora não prestigie o contraditório, na prática não faça sentido nenhum, mas ele existe e tem que ser observado. É uma particularidade específica da lei de improbidade administrativa para a ação de responsabilização por atos de improbidade administrativa, certo? Não sendo objeto a aplicação das sanções, sendo uma ação civil pública comum, que busca só a reparação do dano ao erário, não precisa seguir esse rito. Mas, se o objeto da ação for a declaração da prática do ato ímprobo, acumulada com a aplicação das sanções, esse rito tem que ser observado. E essa é a grande particularidade dessa espécie de ação coletiva. Essa espécie, ação de responsabilização pela prática de atos de improbidade administrativa, ou como alguns preferem, ação civil pública de improbidade administrativa. Certo?
Da decisão de recebimento inicial, nos termos do parágrafo 9º do artigo 17, cabe agravo de instrumento, disposição expressa do artigo 10, e também por um dispositivo novo, incluído também pela Lei 13.964/2019, o parágrafo 10A vai dispor sobre a possibilidade de suspensão do processo após a fase de recebimento inicial, caso o juiz observe a possibilidade de composição entre as partes, certo? Novamente, pessoal, e agora só para finalizar, uma incursão breve, espero que seja breve, já estamos com 50 minutos de vídeo, em relação à prescrição, que é uma questão de direito material, mas que influencia no exercício do direito de ação. A prescrição está lá no artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa. E ela é problemática. Nós vamos ver por quê. A redação original trazia duas formas de cômputo da prescrição. Uma para ocupantes de mandato eletivo ou de funções transitórias, cargos em comissão, por exemplo, que está lá no artigo 1º do inciso 1º do artigo 23. Estabelece o seguinte: prazo de 5 anos após o término do exercício de mandato, cargo em comissão ou de função de confiança. Aqui, a jurisprudência entende que mandatos sucessivos, caso haja mandatos sucessivos, conta-se do fim do último mandato. Então, suponha um prefeito que pratica um ato de improbidade no primeiro ano do seu mandato, é reeleito, fica 8 anos. O prazo de 5 anos começa a correr após o término do último mandato. Então, na prática, 13 anos de prescrição. Tudo bem? Para exaurir a pretensão. E o inciso 2, dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem de serviço público nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego público. Nesse caso, cada estatuto dos servidores públicos vai dispor sobre o prazo prescricional para a aplicação das sanções disciplinares. No caso dos agentes públicos federais, está lá na Lei 8.112 de 1990, artigo 142, que vai estabelecer os prazos prescricionais. O artigo 142 vai referir-se à lei penal, à prescrição penal, caso o agente público também, aquela conduta objeto do processo administrativo disciplinar, também configure crime. Então, há uma dupla remissão aqui, né, por esse dispositivo da Lei 8.429. Seria muito mais fácil se o legislador colocasse um prazo, de fato, para o ocupante de cargo efetivo. Mas há essa dupla remissão até chegar no prazo prescricional da ação penal. As esferas de responsabilização são distintas. Observe que aqui a gente está falando de 3: esfera de improbidade administrativa, esfera administrativa propriamente e esfera penal. Esses 3 prazos prescricionais, no caso de emprego público ou cargo efetivo, se comunicam. É necessário que o agente ímprobo seja condenado criminalmente para que o prazo penal corra? A jurisprudência entende que não, basta que tenha havido pelo menos uma investigação criminal por determinado crime para que possa se aproveitar o prazo de prescrição em abstrato da lei penal. Não é o prazo em concreto, não é o prazo da condenação concretamente observada. É o prazo em abstrato previsto como regra lá no artigo 109 do Código Penal, certo? Ou, aí foi incluída posteriormente uma terceira hipótese, até 5 anos da data de apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º dessa lei. 5 anos após o encerramento do prazo para a prestação de contas, certo? É uma terceira forma de cômputo. O que vale a pena destacar aqui, só para finalizar essa questão da prescrição? 2 teses já debatidas no Supremo Tribunal Federal, e uma, inclusive, recentemente, em 2018, foi uma virada excepcional e inédita em um julgamento do Supremo. Todo o imbróglio dizia respeito ao que dispõe o parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição. Lembra que o fundamento constitucional da improbidade é o parágrafo anterior, parágrafo 4º. O parágrafo 5º, imediatamente seguinte, vai dizer o seguinte: a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário
ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Olha só isso. O que causa prejuízo ao erário? Uma batida de carro numa viatura da administração, a dilapidação de um poste, né, de um patrimônio público, um ilícito civil comum. Imaginem qualquer ilícito civil. Isso é prejuízo ao patrimônio público, em última análise. O que o Supremo discutiu, e a tese é interessante, a tese 666, The Number of the Beast, depois procurem na tese 666 do Supremo Tribunal Federal da repercussão geral. Foi discutir a abrangência desse dispositivo constitucional. Se qualquer ilícito civil era imprescritível quando causa prejuízo ao patrimônio público. Na tese 666, o Supremo definiu o seguinte: obviamente, qualquer ilícito civil prescreve uma hora, mesmo que contra o patrimônio público, salvo se, e aí foi uma ressalva expressa na tese, decorrente de ato de improbidade administrativa ou ato que configura crime. Então, se o ato for criminoso ou ímprobo, não prescreve. Aliás, perdão, a tese 666 diz o seguinte: nessas duas hipóteses eu penso depois. O que importa para fins dessa tese em repercussão geral, que forma precedente obrigatório, é que ilícitos civis comuns prescrevem, certo? E aí o Supremo voltou a discutir essa questão em 2018, na tese 897 da repercussão geral. A relatoria, a afetação à repercussão geral dessa tese foi feita sob relatoria do ministro Teori Zavascki, sucedido pelo ministro Alexandre de Moraes, e o julgamento foi finalizado em 2018. E o que definiu o Supremo? Uma virada histórica. De fato, o princípio de que tudo prescreve um dia é mitigado aqui. A gente não pode afastar em absoluto a disposição constitucional, que coloca uma ressalva expressa no parágrafo 5º do artigo 37. Então, o Supremo definiu um caminho de meio termo, dizendo o seguinte: atos criminosos ou atos de improbidade administrativa dolosos que causam prejuízo ao erário, a pretensão de ressarcimento ao erário não prescreve. E se o ato for culposo? A gente já viu que o artigo 10 que admite o ato de improbidade culposo. Nesse caso, há prescrição para ressarcimento ao erário, se o ato for culposo. E se o crime for culposo, idem. O que é muito importante falar aqui, pessoal? Essa mitigação ao princípio da prescritibilidade, ela diz respeito especificamente ao ressarcimento do dano, só. Não diz respeito às sanções. As sanções prescrevem. As sanções vão prescrever sempre. Ressarcimento ao dano é medida indenizatória, não é sancionatória. O ressarcimento do dano prescreve, certo? Prescreve como regra e como exceção nos atos de improbidade dolosos e nos crimes não prescreve. Ficou claro, pessoal? As sanções vão prescrever. Logo, se as sanções estiverem, a pretensão de aplicação das sanções estiver prescrita, mas houver dano ao erário, pode-se ajuizar uma ação nos termos da 8.429, seguido o rito da Lei 8.429, com toda aquela fase preliminar do artigo 17, para que o juiz declare a prática do ato ímprobo, declare a prescrição das sanções, mas condene ao ressarcimento ao erário. Tudo bem? As questões sobre prescrição são essas. Pessoal, vamos lá falar rapidinho de mandado de segurança coletivo. Rapidão, porque são só 2 artigos, na verdade. São os artigos 21 e 22 da Lei 12.016 de 2009, da Lei do Mandado de Segurança, que vão dispor especificamente sobre o mandado de segurança coletivo. Então, eu vou focar só nesses 2 dispositivos. O resto é tudo igual ao mandado de segurança individual que vocês estão carecas de conhecer na prática da advocacia ou na sua prática profissional. O mandado de segurança coletivo, igual ao mandado de segurança individual, pressupõe a tutela de um direito líquido e certo amparado em prova pré-constituída, ou seja, o rito célere, o rito sumaríssimo do mandado de segurança não comporta dilação probatória, nem no individual nem no coletivo, decorrente esse direito líquido e certo violado ou potencialmente violado por ato
de ofício de uma autoridade pública, aqui também em sentido amplo. A vantagem é o rito célere, que não comporta relação probatória, e tem um objeto no mandado de segurança coletivo restrito, e é uma restrição específica, lá do parágrafo único do artigo 21 da Lei do Mandado de Segurança, restringe aos direitos coletivos estrito sensu, aqueles lá voltem lá no parágrafo único do artigo 81 do CDC, lembra das caixinhas do direito material coletivo? Direitos difusos, coletivos, estrito sensu e individuais homogêneos? Pois é, há uma ressalva expressa, uma restrição expressa para o mandado de segurança coletivo. Difuso não pode. Tem que ser coletivo, estrito sensu ou individual homogêneo. Isso aqui é problemático, a gente discute isso na aula. A legitimidade ativa do mandado de segurança coletivo também é restringida pela expressa dicção legal. São duas previsões para o legitimado coletivo aqui. Partido político com representação no Congresso Nacional para a tutela do direito legítimo de seus integrantes, dos seus quadros, dos seus filiados ou a sua finalidade partidária. Então, é a primeira hipótese. A segunda hipótese é a organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída, associação civil, com funcionamento há pelo menos um ano, aquele requisito da pré-constituição que é igual ao da lei da ação popular, da lei da ação civil pública, perdão, para a defesa de direitos líquidos e certos da totalidade ou de parte dos seus integrantes. Está lá no artigo 21, de novo, pessoal, dê uma olhada lá. E sendo desnecessária a autorização específica dos associados para a impetração do mandado de segurança coletivo. Por muito tempo se discutiu e ainda se discute, de certa forma, e os outros legitimados ativos para a propositura de outras ações coletivas? E o Ministério Público, que é o legitimado coletivo por excelência, não está previsto aqui. De fato, não está previsto aqui. Já se discutiu muito se cabe ou não a propositura de mandado de segurança coletivo pelo MP, pela Defensoria Pública, e a doutrina diverge muito, a jurisprudência é mais tendente à concepção restritiva, que só restringe de fato a partidos políticos ou organizações sindicais, associações ou entidades de classe. Então, MP, Defensoria Pública, principalmente os dois, não poderiam. Há uma corrente doutrinária que é forte, e aqui eu cito o professor Aloysio Gonçalves como um dos expoentes dessa corrente, que diz que o microsistema processual coletivo ele tem que ser prestigiado, que caberia sim ao Ministério Público e à Defensoria Pública, sobretudo, o ajuizamento de mandado de segurança coletivo quando preenchidos os seus requisitos. Quais são? Direito líquido e certo de uma coletividade fundada em prova pré-constituída e uma violação a esse direito líquido e certo, efetivo ou potencial, cabe mandado de segurança preventivo, decorrente de um ato de ofício de autoridade pública. Enfim, de toda forma, essa discussão ela existe, na jurisprudência ela tende a ser mais restritiva nos termos do artigo 21 da lei do mandado de segurança. Mas o que importa dizer, pessoal? O artigo 12 da lei do mandado de segurança vai dizer que o Ministério Público tem que intervir no mandado de segurança como custos iuris, assim como todos os processos. Mas aqui, o Ministério Público tem que intervir, inclusive no mandado de segurança individual e também no mandado de segurança coletivo. Primeira questão. Segunda questão. A ação civil pública comporta todo tipo de tutela. Então, embora o rito célere do mandado de segurança não seja aplicado, um direito líquido e certo fundado em prova pré-constituída, tutelável pelo Ministério Público ou Defensoria Pública, pode ser feito pela via da ação civil pública. Isso sem prejuízo. Tudo bem? Questão da acumulação de litispendências. O fenômeno da acumulação de litispendências, pessoal, que a gente lê e escreve e fala como simplesmente litispendência, eu digo que é uma tecnia, uma falha técnica, porque litispendência é a pendência de uma lide. Então, o ajuizamento de uma ação gera litispendência. O problema do sistema é a acumulação de litispendências, e isso que vai gerar problemas, certo? Mas o próprio Código de Processo Civil fala em litispendência, como causa extintiva do processo, da ação, por exemplo. Mas, enfim, litispendência ou acumulação de litispendências, é disso que a gente está falando. Artigo 22 da Lei 12.016. O artigo 22, pessoal, já estou engasgando. Deixa eu tomar uma água aqui só para molhar. Vou com 1h04 falando sem parar. De novo, o problema do amadorismo da falta de edição, né, pessoal? Vamos lá. Eu acho que eu estava até falando um pouco engasgado nesse último período.
O artigo 22 da Lei do Mandado de Segurança vai estabelecer expressamente a eficácia ultra partes da sentença de concessão da segurança, para ampliar em favor dos filiados do partido político ou dos associados ou membros da classe, categoria ou dos sindicalizados, daquela categoria profissional vinculada àquele sindicato autor impetrante do mandado de segurança coletiva. Com uma ressalva expressa. Lembra que a gente discutiu na ação civil pública a questão, nas aulas anteriores, a questão da ausência de litispendência entre ações individuais e ação coletiva? Aqui também não existe esse fenômeno. Mas tem uma particularidade específica do mandado de segurança coletiva. O autor, o impetrante de um mandado de segurança individual, sendo associado ou um beneficiário daquela eficácia ultra partes da sentença do mandado de segurança coletivo, de novo, o filiado do partido político, se o partido for autor, o associado da associação promotora da ação, o membro da classe ou categoria representada ou sindicalizado, ele pode ajuizar uma ação individual, um mandado de segurança individual. Só que se houver um mandado de segurança coletivo e ele formalmente for notificado disso, ele tem 30 dias para desistir do seu mandado de segurança individual. Se não desistir, aquela sentença coletiva não vai aproveitar ele. Tudo bem? Particularidade do mandado de segurança coletivo. Isso está lá no artigo 22 da Lei 12.016. Pessoal, 1h06 de vídeo. Vou encerrar por aqui. É muita matéria, como vocês viram. Eu vou tentar falar de mandado de injunção coletivo na nossa aula da terça-feira, se nós tivermos tempo. Eu espero que nós consigamos pelo menos dar uma passadinha. E eu vou tentar não repetir tudo que a gente falou aqui no vídeo. Portanto, estudem, vejam essa aula e nós nos falamos na terça-feira. Eu espero que nós nos encontremos com muita saúde, todos nós. Contem comigo. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse vídeo, me mandem e-mail, me mandem mensagem. Estarei à disposição de todos vocês, desejando que tenham tido uma feliz Páscoa e que todos estejam muito bem em suas casas. Um grande abraço a todos e até a nossa aula de terça-feira. Tchau, tchau. E, vírgula, antes de encerrar, muito obrigado desde já por esse período de convivência que vocês me proporcionaram. Foi um privilégio ter sido professor de vocês nessa disciplina. Um grande abraço. Tchau, tchau.